Oi, gente. Hoje eu queria falar um assunto com vocês que nós estávamos numa rodinha aí outro dia de mães e conversando sobre crianças crianças pequenas que às vezes ficam brincando e dizem que tem sempre uma criança imaginária junto delas brincando. Elas ficam falando sozinha e conversando, e na cabeça da gente a gente pergunta o que será, né? Tá brincando, tá criando isso. Então, hoje eu vi uma palestra sobre isso e eu queria que vocês ouvissem um pouco, porque na realidade não é bem imaginária, né? Eu vou pôr um pedacinho da palestra que eu vi hoje para que vocês tenham esse conhecimento. As mães, né? Muito interessante, gente. Ouçam um pouquinho. Criança não existe como nós imaginamos. É claro, ela tem um período de crescimento, como a medicina fala. Os ossos, as crianças têm mais ossos e são mais flexíveis que os nossos, né? O que há uma constante reencarnação de pedaço de mônada encarnante. É um tal de nascer, viver, morrer, renascer, ganhar experiência, né? Morrer, renascer, e que parece não parar mais, mas para sim. Na verdade, vai até um determinado ponto e para. Para como? Porque aí você renasce ou reencarna num outro local que é o chamado de... que a religião católica chama de ressuscitar, né? Mas para a religião católica só ressuscitou Cristo, o resto não ressuscita, quando não é verdade. Todos nós vamos ressuscitar. Ou então é uma sacanagem, né? A escada de Jacó é só para privilegiados, e não existe privilégio na lei de Deus. Cada um se esforça e consegue chegar lá. Senão o próprio Cristo não teria dito: todos podem ser iguais a mim perante o Pai. Que esse é só ele ressuscitado? Não, não é assim. As crianças, como chegaram há pouco tempo de cima, porque são crianças, de acordo com a visão da nossa ciência ortodoxa aqui, elas chegaram há pouco de cima do plano físico, mental, abstrato. Quando eu falo de cima, não é de cima, vamos considerar assim. Na sua maioria, essas crianças vêm clarividentes e algumas clareaudientes também. Elas veem coisas e ouvem sons. É muito comum, às vezes, um bebezinho no berço, ele vira a cabeça depressa, assim, ele ouviu alguma coisa que a mamãe não ouviu e nem o papai. Entendeu, Marcel e Marta? Por vezes, a criança fica olhando para o céu e para o ar, assim, e rindo, né? É porque ela tá... Aí chega uma pessoa muito cristã e fala assim: está vendo anjinho. Pode ser anjinho, ou pode ser um parente, pode ser uma pessoa querida, gente que do outro lado estava com ela, agora ela está aqui, ela está vendo tudo, mas os mais velhos daqui não estão vendo. Agora, quando topa com um palhaço bobão que nem eu, que vê também, por vezes, não toda hora como eu quero, porque senão você passa a não viver mais nesse plano, né? Você tem que ver de vez em quando só. E nem sempre você vê direito também. Porque se você ficar vendo o tempo inteiro no plano de lá, o que está acontecendo lá, é melhor ir para lá, quer ficar aqui. Desencarna logo, vai embora e pronto, não para de encher o saco aqui. Não é assim. Eu como vejo, eu já vi, por exemplo, cachorro. Eu tenho 3 cachorrinhos em casa, pequenininho, né? Um deles, por exemplo, um dia levou uma rasteira de um gnomo. Eu estava vendo. Ele veio correndo assim, o gnomo deu uma pernada nele, e o gnomo conseguiu materializar uma parte dele, que também é de outro plano, né? E o cachorrinho caiu e ainda bateu na parede. Uma brincadeira, não machucou o cachorro, claro, uma brincadeira que o gnomo fez com ele, né? E que gnomo é esse? Cada um de nós tem um gnomo que nos segue desde a nossa primeira encarnação. E quando você começa a ver o gnomo, é porque você está tendo chance de ressuscitar do outro lado. Sabia disso, não? Não, né? Ah, então, isso é novidade, ó.
Isso é novidade. Quando você começa a ver um gnomo seu, é porque ele está começando a ficar com ciúme de você, porque ele está bastante ligado ao astral, ao plano emocional. Ele fica com ciúme, porque ele sabe que vai perder você, que você vai para um outro plano, onde você vai ter contato com seres mais avançados, com elementais mais avançados, diferenciados em outros planos de matéria. Ele, como é elemental da Terra, né, ele é elemental da Terra, a coisa fica diferente. Então, o que você tem que fazer? Ir conversando com ele, falar, meu querido, você me acompanhou tantas vidas, há milhares e milhares e milhares e milhares de anos você está comigo. Eu vou fazer de tudo quando eu chegar do outro lado para ajudar você a encarnar também aqui, entendeu? Etc. Vai conversando com ele, como você conversa com um defunto querido, pai, mãe, filho e tal, que passou para o outro lado. Você começa a sonhar muito com ele, ou até a vê-lo. Vá conversando, porque ele às vezes não sabe que morreu, você precisa conversar com ele. Então a criança, ela é, via de regra, clarividente, clareaudiente. Por que isso? As crianças, como chegaram há pouco tempo, do plano físico mental abstrato, como eu disse, na sua maioria elas vêm clarividentes e clareaudientes. É comum esta clarividência e por vezes clareaudiência, como eu disse, cessarem no início da adolescência. Sabe por quê? Porque o timo e o baço vão perdendo suas funções originais. Não vá contar isso para médico, não, que se o médico for materialista, ele vai morrer de rir na sua cara, viu? Que eles não sabem para que o timo serve. Sabe alguma coisa? O baço, eles sabem que o baço produz glóbulos vermelhos até um determinado ponto, né? Mas quando passa a adolescência, o baço muda de função. O timo e o baço vão perdendo suas funções originais com a adolescência. O timo... Gente, eu vou cortar porque o restante é um pouco complexo, não dá pra gente colocar toda a palestra, mas vocês viram que realmente as crianças, elas têm uma clarividência e às vezes ouvem e às vezes veem e ficam brincando com outros seres, né? Pode ser seres, crianças ou seres elementares. Então isso é muito interessante para os pais. Às vezes você vê uma criança no bercinho rindo, como ele falou, e aquela criança está vendo alguma coisa, né? Então eu acho esses assuntos assim, de bastante importância para a gente ter um pouquinho de noção, né, das coisas, o que ocorre. Pelo menos para mim, me traz um interesse muito grande sobre tudo isso. Então eu gosto muito de ouvir, eu espero que vocês aí também, com esses pouquinhos, esses pedacinhos de falas que eu coloco para vocês aprendam um pouquinho também, né? É isso aí, gente, mais uma vez.